digo sempre para os meus mentorados que muitos não conhecem o que se faz numa mentoria, o que se apresenta numa mentoria para treinadores de futebol, porque eles querem, às vezes, só ter ali algumas dicas de treinamentos, algumas coisas voltadas à parte tática e tal, mas eles precisam entender que é o seguinte, que o mentor, ele é um direcionador, ele é a bússola, né, que conduz todo o trabalho que ele pode fazer. A gente é orientador. Quem executa é o mentorado. Então, dentro dessa questão, a disciplina ela precisa estar bem definida, né, dentro do pensamento que ele vai fazer durante a mentoria, o que ele vai fazer com a equipe dele, por exemplo, né, o que ele vai executar. Né? Então, essa questão de disciplina, para mim, é uma coisa muito fácil, porque eu trabalhei no Japão há 7 anos e eu via muito essa questão neles lá, que se perdia, não é que se perdia tempo, eles aproveitavam mais o tempo para planejar do que executar. Então eles gastavam mais o tempo, eles se dedicavam muito mais ao tempo de planejamento do que execução. Por isso que sempre, né, a gente vê algumas notícias que acontecem, por exemplo, algumas catástrofes lá que tem lá no Japão, porque eles já estão preparados se acontecer alguma coisa. Eles já preveem. E lá era uma coisa muito interessante, assim, que cada membro do centro de treinamento que eu trabalhava lá nessa época, cada um sabia o que ia fazer, em qual minuto ia participar de tal ação, naquela condição vamos supor que eles iam fazer um planejamento de um campeonato ou de um evento. Todos sabiam o que iam fazer minuto a minuto para não falhar. Então eles planejavam tudo isso daí e não falhavam. Tá? Então essa disciplina daí eu trouxe para minha vida também, né? E eu coloco isso também até hoje. E o que eu faço? Uma coisa que eu observava muito. Sempre eles falavam uma palavra que quem sabe japonês já sabe, é Gokuro-sama, né? Gokuro-sama é obrigado pelo seu trabalho. Então o que quer dizer isso? Eu faço isso com os meus mentorados hoje. Eu valorizo o tempo deles. Desde o primeiro momento que a gente faz aquela sessão estratégica, né, uma sessão de diagnóstico, eu sempre falo assim, muito obrigado por você estar aqui, porque o seu tempo é muito valioso para você. Então eu tenho que valorizar o seu tempo. Então dentro das minhas mentorias eu coloco isso também para eles, né? Por quê? Porque ele vai se sentir também, né, valorizado por isso. E aí o que eu estou mostrando para eles? Que a disciplina vale a pena. A disciplina ela faz parte do processo para poder executar e aí atingir o objetivo. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre metas, né? Então nada mais é do que isso, né? Sim. Não adianta, por exemplo, ele ter o sonho, vou fazer um exemplo bem prático. Eu quero pegar uma equipe e quero torná-la campeã. Mas se você não tiver, isso é um sonho. Mas se você não tiver uma meta específica e bem clara para isso daí, para você também estar falando para o seu subconsciente aquilo que você pretende executar, se você não estabelecer essas metas, você se perde no meio do caminho.